aquilo que o Senhor é. Nós te louvamos porque queremos ouvir a voz do Senhor através dessa palavra. E eu te clamo, Pai, reveste o pastor Emerson agora com unção especial, para que a glória do Senhor também possa ser manifesta através desta palavra. Move e traz sobre nós a tua bênção, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar. Pastor Emerson, por favor, para aqueles que não conhecem, eu creio que a maioria conhece. Pastor Emerson é companheiro antigo, não é de idade não, esse cabelo branco é só porque... não era só porque não, irmãos, vamos ser sinceros, né? É porque o tempo passa para todos mesmo, irmãos, é só por isso. Mas nós temos um bom tempo de amizade. Ele foi líder de casais juntamente com a Celina. Celina, faz assim com a sua mão. Ela pregou quinta-feira, foi uma bênção. E hoje nós vamos ouvir uma palavra de Deus através do pastor Emerson. Deus te abençoe. Tenha liberdade, que o Senhor te traga graça, em nome de Jesus. Amados, a paz do Senhor, boa noite. Na verdade, o cabelo branco não é idade não, apesar que eu tenho idade, lógico. Porque desde os 16, 18 anos que eu tinha uma faixa branca, depois foi embranquecendo, depois minha esposa, não por iniciativa dela, ela sempre lembra isso, mas... ela pintava o cabelo de vez em quando. Desde o tempo que eu era aqui da igreja, ela começou a pintar. Então já faz uns 15 anos. Aí a partir de agosto eu resolvi que pararia com essa pintura. Então ficou branco, mas desde os 18 anos já existe um cabelo branco. A faixa branca. Amados, Deus tem conduzido o culto nesta noite. E eu louvo a Deus porque as músicas encaixam muito com alguma coisa que Deus quer falar nesta noite. Deus vai falar. E o que Deus vai falar nesta noite, quando relia e lia hoje à tarde, muita coisa toca no meu coração. E eu sei que toca no meu coração da minha esposa. E minha filha não está aqui, mas ela falou assim, depois você me passa, porque eu quero ler. Porque todos nós precisamos da graça de Deus. Porque vivemos relacionamentos doentes e precisamos de relacionamentos sadios. Todos nós, pastores, líderes, se começar a dar os nomes aí, né? Bispos, apóstolos, o que vem depois de apóstolo? Patriarca, todos nós temos relacionamentos sadios, relacionamentos doentes, momentos que precisam de Deus sacudir e falar conosco. Então esteja orando, sentados mesmos, vamos falar com Deus, coloque sua vida diante de Deus. Aleluias. Senhor, obrigado porque estamos aqui na Tua casa, lugar de oração, lugar da Tua palavra, lugar dessa verdade absoluta que é a Tua palavra, ser amada, ser ministrada, ser ensinada, e palavra que alimenta vidas que vêm para este lugar. Obrigado, Senhor, porque o Senhor tem levantado um povo ao longo do tempo neste lugar e tem abençoado a muitos. Abençoa cada um que aqui está, Senhor. Começar pela minha vida, pela vida da minha esposa, que o Senhor nos tornou um só. Começar por nós e a todos aqui, abençoa-nos nesta noite. Espírito Santo querido, conduz a Tua palavra, conduz, Espírito Santo, aos nossos corações, fala conosco, abençoa as nossas vidas, nós te amamos, nós te desejamos, oh Jesus, nós também te adoramos, te desejamos, aleluias. Pai, continue manifestando o Teu poder neste lugar, abençoa-nos nesse momento, em nome de Jesus, amém. Você vê que o pastor Eduardo ainda não aderiu ao tablet, facilita muito a vida do pastor. Eu não sei como é que você ainda não aderiu ao tablet, facilita muito a vida do pastor. Nas igrejas que eu tenho viajado, mesmo fora do Brasil, o pessoal usa muito tablet, mini tablet e por aí afora. Amados, eu queria falar realmente de
um assunto que declarar a palavra criativa de Deus. Muitas vezes nós não conseguimos declarar essa palavra, e por aí temos dificuldades nisso, e por não fazer isso, geralmente temos problemas, porque nós estamos buscando resultado, buscando respostas em cima de expectativas que nós geramos para nós mesmos e para as pessoas que nos rodeiam. E essa gerar expectativa em cima de pessoas, em cima de líderes, em cima de pastores, em cima de esposa, em cima de igreja, traz no nosso coração um relacionamento doentio, porque nem sempre conseguimos que as pessoas agradem aquela expectativa que é plantada em nós. Recentemente, não estou falando agora, quando houve aquela manifestação mais que espontânea da juventude, e a família acompanhou no Brasil, lá em Caldas Novas, eu, minha esposa não, meus filhos, minhas netas, saímos às ruas também, numa manifestação bem diferente dessa conduzida que está acontecendo atualmente. Mas naquela manifestação a gente via uma juventude que saiu às ruas porque as suas expectativas, os seus sonhos não foram realizados. Pessoas que geraram expectativa dentro do seu coração, e por ter expectativas dentro do coração, muitas vezes altas demais, não foram alcançadas, houve aquela reação. Os sonhos não foram realizados. O que é que acontece com tudo isso? Expectativas geram pessoas doentes, pessoas infelizes, e constrói relacionamentos doentes. Se você olhar para a nossa cidade, os noticiários da cidade, há relacionamentos doentes, entre famílias, entre namorados, entre casais, relacionamento entre as pessoas, entre agressões de pessoas. Em Goiás mesmo, numa manchete nacional, recentemente, uma criança perturbou um assaltante, ele pôs o revólver na cabeça dela e atirou aqui, não lembro se não me engano foi Rio Verde, aqui em Goiás, mas saiu a nível nacional e eu creio que internacional. Pessoas com coração doente. Mas isso não acontece lá fora, dentro das nossas igrejas. Não estou falando só da igreja Bom Pastor, mas das igrejas que eu participo, lá em Caldas Novas, de outras igrejas, das igrejas que a gente convive, viaja e anda. Deus tem nos levado a muitos lugares, e temos ministrado e sendo ministrados em várias igrejas. A gente vê relacionamentos doentios entre pessoas, porque expectativas não foram alcançadas. Em nossa cidade, em nossa família, em nossas igrejas, pessoas que, principalmente na igreja, que apesar de salvas, apesar de abençoadas, como nós cantamos, e cantamos uma realidade, essas músicas de hoje trouxeram uma realidade linda da fé, da vida cristã para a igreja, para nós, um Deus que se manifesta, um Deus que cura, um Deus que é Senhor. Quinta-feira passada falando do nosso general que conduz a nossa vida, mas mesmo assim, você deve conhecer pessoas que mesmo estando na igreja, mesmo tendo uma vida aparentemente abençoada, e por que não dizer abençoada, ela tem relacionamentos doentios, relacionamentos difíceis, porque há uma insatisfação permanente dentro do seu coração. Muitos anos de cristão, muitos anos assentado nessas cadeiras, ou em outras cadeiras, o coração não alcançou a plenitude daquilo que Deus tem para ele, porque há alguma coisa dentro dele que não chegou ainda no mundo espiritual, não chegou no mundo que Deus tem para nós, e nós estamos numa expectativa. Sabe, amados, interessante que isso que acontece no nosso meio, nas pessoas, não é resultado de pecados, muitas vezes, e nós poderíamos dizer, não é ação de demônios também. Também a gente leva para o lado de demônio, pecados, mas são pessoas sinceras que estão buscando Deus, estão buscando a palavra de Deus, mas eles colocam expectativas altas demais nas pessoas, criam expectativas daquilo que o outro deveria ser, mas a pessoa não é. Ele acha que a pessoa devia fazer alguma coisa que ele acha que é certo, e quando a pessoa não faz, ele se entristece, porque ele gerou expectativa no ser humano. Julga as pessoas geralmente,
Geralmente nós somos juízes. A nossa tendência é julgar. Nós julgamos as pessoas com base naquilo que elas não são, com base naquilo que eles não fazem, com base naquilo que eles não disseram. Geralmente a gente não julga pelo que eles fazem, mas geralmente a nossa tendência, no silêncio da nossa alma, aqui dentro, muitas vezes não manifestamos isso, por isso gera um coração doente, um coração com problemas, que muitas vezes a esposa nem sabe, ou o marido não sabe, ou o pastor não sabe, ou o líder não sabe do pastor. As pessoas não sabem um do outro, mas dentro do coração há uma coisa, porque nós julgamos as pessoas, porque geramos a expectativa, esperamos que a Celina faça alguma coisa. Eu esperava que ela fosse uma mulher diferente, melhor do que já é, e se ela não é, o coração se entristece. É espontâneo isso dentro de nós. A idealização nos outros. Isso acontece nos noivados, nos casamentos. Quantas noivas namoram um sapo, fica noiva com sapo, casa com sapo. Ela pensa que é príncipe. Ela namora um cara que parece um sapo, e ela acha que é um príncipe, porque ela idealiza um príncipe. Ela pensa num príncipe, e não olha para o cara enxergando o sapo que ele é. Porque se ela enxergasse, podia orar por ela, por ele, conversar com ele, os dois podiam crescer juntos. Mas não, há uma expectativa grande demais naquele homem, ou naquela mulher. E depois que casa, ela começa a descobrir na intimidade que o príncipe não é príncipe, é um sapo. E isso machuca. E a idealização da liderança perfeita? Você já idealizou? O seu discipulador? Seu líder de célula, de outro trabalho, que eu não estou encaixado aí no termo que usa hoje, mas seja o célula, ou pequenos grupos, ou o trabalho que for, lá na minha igreja chama pequeno grupo. Você imagina um discipulador maravilhoso, cheio do Espírito, cheio da graça de Deus, com revelações, com unção, com força para te amar, te abençoar. E quando surge um problema, você vê que ele não é aquele homem que você idealizou, que ele é carne e osso, comedor de feijão igual você. Muitas vezes, em algumas áreas, é igual que você. E você se assusta, você se afasta, você se tranca. Expectativas criadas no homem. Mundo natural. Nós vivemos muito no mundo natural. Cantamos muito o mundo espiritual, falamos muito do mundo espiritual, mas conduzimos a nossa vida, os nossos pensamentos, os nossos sentimentos no mundo natural. Não é assim que nós pensamos? A gente age, esperando a expectativa de homens, que o pastor aqui faça milagres, que a irmã que prega faça milagres, que as coisas aconteçam, que os milagres se multipliquem, porque há um homem falando e eu tenho que crer naquilo que Deus está fazendo através daquele homem, daquela estrutura religiosa maravilhosa. Não estou condenando a estrutura, mas se eu depender da estrutura, não vai funcionar nada. É um quadro bonito, que não significa nada, porque é uma estrutura. Algo tem que estar por trás disso, acima disso. Amados, quando você entra num barco de expectativa e espera demais das pessoas, o que acontece com a gente? Começa a haver frustração, solidão. Você já passou por isso? Frustração, com expectativa que você teve por alguém e não realizou, e gerou mágoas, fracasso em você. Por isso, meu amado, eu quero te dizer uma coisa que talvez espante no início, mas você vai entender ao longo da mensagem. Não espere nada de ninguém. Não espere. Aprenda a amar sua esposa com as falhas que ela tem. Se ela te sorrir para você, sorria para ela. Se ela não sorrir para você, sorria para ela. Se ela dá vontade de chutar o bumbum dela, não chute, ame-a. Porque dá vontade tem hora, mas não faça. Não se deixe dominar por expectativas porque ela é falha. Isso acontece com tudo. Não deixe isso conduzir a nossa vida. Às vezes a pessoa fala, pastor, você está dizendo isso aí, mas eu não sou assim não. Eu não sofro, eu não tenho fracasso por expectativas. Eu não tenho essa expectativa dentro de mim que me conduz de maneira que me leva à tristeza. Deus te chama a uma reflexão. Não mesmo? Vamos analisar algumas coisas. Você sempre reclama de alguém? Não precisa levantar a mão, por favor. Não fale tudo de uma vez, dá tumulto. É só devagarzinho no seu coração, em silêncio.
Você reclama de alguém? Sempre. Estou falando só do pastor, do líder, da esposa, do marido, de alguém. Você sempre está reclamando de alguém? Você lembra sempre da falha de alguém? Você esperava que a pessoa fosse algo maravilhoso e não é, e você está sempre repetindo aquelas falhas, porque vocês tinham uma expectativa. Você sempre comenta que aquela pessoa não te dá atenção. Pense. Que aquela pessoa não é um bom líder, não se enquadra no tipo de pessoa que você idealizou, e talvez por isso você não projeta ele como líder, você não conduz ele como líder, você não respeita como líder, porque ele não é aquele líder maravilhoso que você viu naquela igreja lá não sei de onde o poder de Deus caía e os mortos eram ressuscitados. Você lê nos livros e você não vê seu líder atuando daquele jeito, você acha esse homem não é líder, é coisa nenhuma. Expectativas. Amados, nós nunca estamos satisfeitos, sempre dependemos do que os outros vão falar, nós dependemos demais do que os outros vão fazer conosco, para nós. Quando nossa dependência está mais no homem do que em Deus, preste atenção, quando a nossa dependência, nossa expectativa, está mais nas pessoas, nas estruturas do que em Deus, a graça de Deus na sua vida fica inoperante. Deus não age. Deus fica impedido de agir, porque nós estamos dependendo de algumas coisas naturais, humanas, e por isso gera relacionamentos doentes. Então vamos lá. Como é que a gente faz então para ter relacionamentos sadios? Há muitas maneiras, na família, na igreja, na sociedade. A solução é: deixe de direcionar as suas expectativas no mundo natural e comece a colocar as suas expectativas em Deus e tão somente nele. Hoje, através da música, Deus falou isso de várias maneiras. O pastor Eduardo, quando pegou a palavra, conduziu alguma coisa nesse sentido. Você deve ter as suas expectativas em Deus. Eu sei que nós ouvimos isso, cantamos isso, pregamos isso, mas como nós fazemos no dia a dia? Nos confrontos da vida, nos confrontos dos relacionamentos, nós deixamos as nossas expectativas em Deus? Ou ficamos cobrando, esperando demais das pessoas e não valorizamos as falhas, as pessoas naquilo que elas não são tão boas? Salmo 62, 5, 6, se você quiser acompanhar, diz algo lindo. Salmo 62, 5, 6. O salmista escreveu: ó minha alma, espera somente em Deus. Por quê? Porque dele vem a minha esperança. Só ele é a minha rocha. Só ele é a minha salvação. E ele é a minha defesa. Não serei abalado. Em qualquer situação, qualquer dificuldade. Vamos juntos? Espera. Repete comigo. Espera em Deus. De Deus vem a esperança. Ele é a minha rocha, salvação, a minha defesa. Não serei abalado. Expectativa colocada em Deus é sinônimo de fé, é sinônimo de alegria, é sinônimo de paz no meio da guerra. Mesmo que as coisas não alcancem aquilo que a gente espera alcançar, a minha expectativa está em Deus de uma vida melhor. Quando eu oro para a minha vida e para a Celina, eu vejo alguns exemplos. Estou falando de casa, por causa das minhas filhas, mas quando eu oro para Rubens e Madalena, Senhor, como é lindo. Eu tinha uma expectativa, não aconteceu humanamente. A minha expectativa está no Senhor, que apesar de um homem maravilhoso como é o Ciro, nós somos felizes e Deus tem nos conduzido em graça e vitória. Glória a Deus, Ciro! Aleluia! Muitos ficassem só na expectativa humana, estaria aí, talvez, mudando de vida, mudando de caminhos. Expectativa colocada em Deus.
Quando eu falo expectativa colocada em Deus, não é esperar só milagres de cura e coisas boas. É que no meio da guerra, no meio das enfermidades, no meio dos problemas, o meu sonho está em Deus. Esse dia eu estava lendo na internet, quais razões por que eu devo amar e ler a Bíblia? E lá está escrito assim, por causa de uma razão só, basta. Ela é a palavra de Deus. É a verdade absoluta de Deus. E a gente fica buscando outras pequenas coisas para conduzir. Expectativa colocada no homem é maldição. Não no sentido só espiritual, mas é maldição de coisas que vão conduzir para um erro, para tristezas. É sofrimento. E essa expectativa vai perecer. A chave então é não ter expectativa nenhuma no homem, na estrutura humana. Não esperar nada disso. Isto é, um ato da sua vontade. Diante de Deus você tem que conduzir a sua vida, tomar essa como uma escolha, como uma decisão. Senhor, eu não vou ter expectativa humana, eu vou jogar toda a minha expectativa, meus sonhos no Senhor, na prática, no dia a dia. Isso vai acontecer. Eu vou valorizar aquele irmão, que eu espero que no item A, B e C ele fosse bom, mas já vi que ele não é. Ele é falho demais. Mas no item X, Y, ele é bom. Então eu vou deslocar ele para o item X, Y, porque no A e B, C, ele não consegue caminhar. Mas ele é um homem maravilhoso, cheio do Espírito e da graça de Deus. Deus conduzirá, amado. Por isso precisamos viver uma coisa: viver a vida espiritual, que Deus disponibiliza para nós após passarmos o processo de conversão. Precisamos começar a aprender a usar a palavra de Deus, a palavra criativa de Deus. Quando você tem a palavra de Deus, essa palavra cria vida, cria esperança, cria sonhos. Por isso eu chamo de palavra criativa de Deus. E nos tornar, aí começo a trazer uma clareza para nós, nos tornar um ser, um homem espiritual. Deus nos põe uma palavra criativa, um sonho no coração, amparado pelas promessas bíblicas. É diferente de livros de autoajuda. É diferente de comprar esses livros que mais vendem hoje. É os livros de autoajuda, hoje não, de há muito tempo. É ter a palavra de Deus com verdade absoluta, onde tem palavra criativa, palavra que gera coisas novas dentro de mim. Amados, lembre de uma coisa, e eu queria que você gravasse isso no seu coração. Deus não fez ou não faz alguém espiritual, não batiza com o Espírito Santo, não reveste com poder, pessoa para ser tocado, pessoa para chorar na presença de Deus, pessoa para ser santo, abençoado. Isso é bom, mas Deus não te fez só para isso. Eu queria que você começasse a perceber essas coisas. Há um mundo espiritual além do mundo natural, e Deus quer te conduzir neste mundo, nesse nível do anjo, nível do sobrenatural. Deus fez você para que você torne um ser espiritual, alguém espiritual. Para quê? Para entender e para aprender a se mover nos caminhos dele. Quando você é cheio de Deus, é salvo, batizado e recebe os dons e fica satisfeito com a vida, Deus tem mais, amados. Por isso eu queria falar rapidamente de 4 atitudes que nós precisamos de ter para ter um relacionamento sadio e crescer em Deus. E eu entendo que esses 4 atitudes são como que um trampolim, um depende do outro. Se você tem um primeiro, você chega no segundo. Você não vai chegar no segundo ou terceiro sem um primeiro. Por isso preste atenção. O primeiro, Hebreus 11:1 diz: ora, a fé é a certeza de coisas que se esperam e a convicção de fatos que se não veem. Aí você fala, pastor, é muito complicado. A fé é a convicção de fatos que não veem, que você não vê. Eu estou precisando ter convicção daquilo que eu não vejo. Por que a gente tem essa preocupação? Porque nós vemos as coisas no mundo natural e temos expectativa nas coisas humanas. Mas o primeiro item que eu quero chamar vocês, baseado nessa palavra, é enxergar. Abra os olhos espirituais e comece a enxergar Deus, enxergar as coisas de Deus, enxergar o que Deus tem para conduzir a sua vida. O que é enxergar no mundo espiritual? Descortinar. O que eu falo descortinar? O mundo natural, quando a cortina está fechada, você não enxerga o que está atrás da cortina. Mas no mundo espiritual, Deus traz revelação, Deus mostra a você o que está lá atrás. Deus te dá sensibilidade, Deus te dá percepção no mundo espiritual das coisas que estão além da sua visão natural.
Nós erramos muito, porque conduzimos as nossas decisões em cima de percepção natural. Enxergar, esse primeiro ponto, eu estou indo além das montanhas, quando eu olho além dessas paredes, eu não sei o que está lá atrás. Mas no mundo espiritual, Deus me mostra o meu caminhar através da palavra dEle. Se não tem uma palavra profética, se não tem uma revelação, tem a palavra, que é a verdade absoluta de Deus. Tem a palavra de Deus a conduzir a minha vida, como deve ser a minha vida, no meio de qualquer situação. Tem um texto lindíssimo, eu acho um texto maravilhoso. 2 Reis 6, 15, 16 e 17. O profeta Eliseu, vou introduzir um pouquinho antes. O profeta Eliseu, e estava lá ele com seu discípulo. Os sírios tentando atacar Israel. Parece coisa de agora, né? Lá de 2 Reis. Mas está parecendo coisa de agora. O rei da Síria planejava um ataque a Israel. Chamava os seus generais, vamos atacar Israel. Fazer isso, isso, isso. Quando ele pensava em atacar o general, o rei de Israel, já sabia de tudo. Eliseu enxergava além do natural. Ia no rei e falava para ele, Deus me mostrou isso, 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 isso. E o rei da Síria começou a ficar nervoso. Falou, o que está acontecendo? Tem um traidor no nosso meio. E os generais, os líderes do rei da Síria, falaram, não, tem um homem de Deus, tem um profeta aí em Israel, que mostra tudo, Deus fala com ele. E ele mandou reunir o seu exército, seus cavalos, cavaleiros, seus melhores homens, e mandou prender e buscar Eliseu. E o versículo 15 diz assim, antes um pouquinho, estava lá Eliseu e o discípulo dele, o moço. Eu imagino que o moço levantou cedo, foi buscar uma água para beber, não tinha uma torneirinha igual nós, não é igual São Paulo, né, que Goiás, que você abre e acha água, mas ele foi lá fora buscar água. Imagina, não está na Bíblia não, mas está na Bíblia dizendo que o moço saiu, versículo 15, o moço viu um exército com cavalos e carros cercando a cidade, e gritou, o que faremos? Ou seja, o coração dele derreteu de medo naquela situação. Quantas vezes você enfrenta situações que você fica apavorado? Seja no campo espiritual, seja no namoro, no trabalho, no casamento. Mas o que aconteceu, acontece conosco, aconteceu com aquele rapaz. Visão natural. Ele olhou para os problemas, ele olhou para aquele exército e apavorou. Seu coração amedrontou, vou morrer. Eles vão entrar aqui, vão nos prender, vão nos matar. Visão natural das coisas. Por que tanta depressão? Por que tanto medo, tanto susto, tanta angústia, tanta ansiedade? Visão natural. Apesar de cantar, falar, glorificar, dançar, pular, nós diante dos problemas temos reações naturais. De homens e mulheres abençoados, homens e mulheres cheios do Espírito, mas homens e mulheres com visão natural. Aquele homem era um homem abençoado. Não é à toa que ele era discípulo de Eliseu, mas era um homem que tinha visão natural. O versículo 16 diz, Eliseu disse para o jovem, não temas, porque mais são os que estão conosco do que estão com eles. Visão espiritual. Eliseu enxergava o universo de Deus, que é diferente do universo que nós vivemos. Está em nós, está em volta de nós, o universo de Deus. Interessante que o mocinho lá deve ter falado, Eliseu está pirado. Eliseu deve estar maluco, esse velho está gagá. Como é que pode? Eu estou enxergando nada. Como é que os nossos soldados estão por aqui? Cadê esses soldados? E o versículo 17 diz, Eliseu orou e Deus abriu os olhos do moço e ele viu, o monte estava cheio de cavalos e carros de fogo. Visão espiritual, visão natural. Como você age? Como eu posso ter certeza de que uma coisa que eu não pego, não vejo, como eu posso ter certeza disso, como eu posso ter certeza de uma coisa que eu só tenho esperança? Amados, o universo de Deus é diferente do universo natural. É como se houvesse um mundo paralelo. Alguns filmes mostram algumas coisas assim, né? Um mundo de cá, espiritual, você atravessa uma porta, chega no outro mundo. O mundo espiritual é isso. Você fala, pastor, você está criando fantasias. Não é não. Por que esses homens viam um cavalo de fogo?
Por que meu irmão, que tinha umas visões que eu não tenho, está pregando assim, começa a vir? Esses dias que Celina estava pregando aqui, a pastora Edna procurou a Celina, disse que viu fogo descendo aqui. Alguns veem, outros não veem. Mas mesmo que não importa que eu veja, a palavra diz que onde a palavra de Deus é pregada, onde os corações são abertos, os anjos estão aí, o fogo está caindo, e a bênção de Deus se manifesta no lugar. Eu não preciso ver, eu preciso enxergar pelos olhos espirituais. Eu não preciso tocar nesse fogo, mas meu coração tem que ter essa expectativa. Abriu o culto, eu sei que Deus está lá, eu sei que Deus vai abençoar, porque a palavra, a verdade absoluta de Deus diz, e eu creio nisso, eu enxergo isso. Esse primeiro ponto é isso, é enxergar. Amados, ou você descobre isso, ou você entra no universo de Deus, ou você vai continuar sofrendo. Não tem outro caminho. Não adianta fazer campanha, 20 campanhas com a pastora Vênia e outros, pastor Eduardo, outros, campanha de quinta-feira, campanha de domingo, é bênção. A bênção vem sobre você, você volta para casa, vem o problema, você tem expectativa nos homens, você só vê as coisas naturais, surgem os problemas, você entra em desespero como aquele moço. Se você não enxerga como Eliseu, na outra quinta você pede a oração outra vez, volta a ter problemas. Ou você entra no mundo espiritual, você vai sempre ter menos na vida. Você fala, graças a Deus, eu tenho as migalhas da mesa, estou recebendo de Deus, mas vai ter menos do que Deus quer te dar. Entende o que eu estou desafiando e tentando jogar um desafio para você nessa noite? Para que você perceba alguma coisa, é preciso enxergar o que Deus tem para você, o que Deus está disponibilizando para você. Eu não posso caminhar pela lógica e pela razão. A minha formação é engenharia. Eu formei em engenharia na UNB. E uma vez eu estava orando num encontro dos Jovens Livres, lá na chácara, na fazenda ali, Araçu. E eu lembro que o Senhor levantou uma palavra comigo, meu servo, pare, não lembro a palavra, vou usar meus termos, pare de usar lógica e razão, age com espírito. Em outras palavras, entre no mundo espiritual, pare de ser lógico. Não há lógica na palavra de Deus. Lógica no sentido humano. Lógico, segundo a palavra de Deus. Mas os 2 e 2 para nós são 4. Para Deus, 2 e 2 nem sempre é 4. Qual é a sua necessidade? O que é que Deus prometeu? A Bíblia diz que um dia para nós pode ser um ano, 1000 anos para Deus. 1000 anos para Deus é um dia para nós. Um dia para Deus é 1000 anos para nós. Você vai entender a cabeça de Deus? Vai? Ou você vai amar, aceitar o amor dele para com você, aceitar a misericórdia dele para com você, aceitar a morte de Jesus na cruz para te libertar? Você vai entender por que Jesus morreu na cruz pelo pecador. Você vai entender por que Jesus me amou e me perdoou e me trouxe de volta para uma vida diferente. Você vai entender por que a Bíblia diz que o Senhor nos tira do império das trevas e nos traz para o amor de Jesus, estar no reino do amor. Muita gente lê isso e não entende. Que império das trevas? É o que você está vivendo muitas vezes, mesmo dentro da igreja. Primeiro ponto então me ajuda. Primeiro ponto foi? Não, tá fácil, vamos lá. Primeiro ponto, lá do fundo, enxergar no mundo espiritual. Amém? Segundo ponto, se eu enxergo alguma coisa maravilhosa, eu vou crer. Segundo ponto é crer. João 11:40 fala de algo lindo. Lázaro morreu, Marta e Maria ali, mulheres cheias da graça de Deus, conhecia a Bíblia, a palavra de Deus, tinha a Bíblia, né? Bíblia assim naquela época. Então Jesus conversou com ela, Lázaro não morreu, ele falou, sei que ele há de ressuscitar. Ela falou, olha, eu sei que ele vai estar no último dia. Mas Jesus virou para ela, conversando com ela, chegando, tira a pedra. Olha a coisa linda, lá em João 11:40, por ali, depois você lê. E Marta virou para Jesus, olha o homem natural. O próprio Jesus falou para Marta, Marta, tira a pedra. Ela falou, Jesus, faz isso não. Lá está lá dentro, Senhor. 4 dias. Está fedendo, Senhor. Se abrir a pedra, vai feder, o povo vai embora. Não vai ter velório mais. O cheiro ruim vai exalar aqui. O que ela estava pensando? Só nas coisas comuns da vida. Mas Jesus virou para ela e falou assim, Marta, eu tenho te dito, se creres, você vai ver a glória de Deus. É o que Jesus fala para nós, se você crer, você vai ver a glória de Deus.
crer na soberania de Deus, crer na vontade de Deus. Nós precisamos crer, amados. Crer é entender por verdadeiro as promessas de Deus. Crer é entender que a promessa é a palavra de Deus, é absoluta e verdadeira para transformar a nossa vida, para dar uma história nova para nós. Eu tenho que enxergar isso. E à medida que você enxergar o mundo espiritual, você começa a crer. Tem outro texto na Bíblia também que fala sobre crer, que é muito lindo. 1 João 5,4 diz o quê? A vitória que vence as suas tribulações, as suas ansiedades, as suas expectativas frustradas, a vitória que vence o mundo, e tudo isso é a nossa fé. Agora, que fé é essa? Não, eu creio, o pastor falou, eu creio. Se o pastor falou, se a pastora Vênia falou, e fez campanha, e leu a Bíblia, eu creio. Creio no quê? Na palavra do pastor, o pastor falou. Quem é o pastor? Representante de Deus. E daí? Nós temos que crer, amados, no que o pastor falou, mas porque ele está falando com base, com autoridade, naquilo que Deus determinou, naquilo que a palavra de Deus diz. Eu tenho que crer, amados, naquilo que são as realidades e as verdades eternas no mundo espiritual. É isso que está trazendo a autoridade do pastor e a pastora para determinar alguma coisa, porque eles não são ninguém, se não tiver a graça e o poder de Deus sobre eles. É isso que tem que enxergar, o mundo espiritual por trás de tudo. Você tem que experimentar o poder de Deus na sua vida, você tem que amar a Cristo de verdade. Quando você ama o Senhor, crê nisso, esta fé é maravilhosa, conduzida pelos líderes, vai movimentar a sua vida, seu coração, e fazer de você alguém diferente. Você precisa ser sacudido, para que algo aconteça, para que aquela estrutura que deve ser maravilhosa, que tem funcionado em vários lugares, aconteça. Porque lá não está acontecendo simplesmente por uma estrutura, porque o povo está vendo no mundo espiritual. Está subindo aquelas caixinhas porque enxerga o mundo espiritual, porque estão enxergando e crendo. Você percebe isso? Você quer agradar a Deus? O que diz a Bíblia? Sem fé é impossível agradar a Deus. Tem gente que faz um monte de coisa para agradar a Deus. Faz tanta coisa, tantas promessas, sobe escadaria de joelho, faz em Trindade, vai não sei aonde. Sem fé é impossível agradar a Deus. É preciso crer, amados, entender que tudo na nossa vida se move no padrão de Deus. Outro texto lindo que mexe conosco, eu queria que o Espírito de Deus falasse, eu sei que ele vai falar ao seu coração, é 2 Crônicas 20, experiência de Josafá, o rei Josafá, rei de Judá. Abra a palavra se quiser acompanhar, 2 Crônicas 20, versículo 12, 15 e 20. O que estava acontecendo? O exército inimigo se reuniu, em grande número, cercou a cidade de Judá, e o rei Josafá apavorou com aquele tanto de coisa, foi para a presença do Senhor, chegou para Deus e disse, versículo 12, Deus, porque em nós não há força, em mim não há força, perante essa grande multidão que vem contra nós. Eu não sei o que fazer. Quantas vezes você passou por isso? Diante de um problema, você está dizendo, Senhor, em mim não há força, eu não sei o que fazer. Mas Josafá disse, porém, os meus olhos, os nossos olhos, estão colocados em Ti. Ou seja, ele declarou, ele confessou a sua incapacidade. Quando ele olhou para aquele exército, olhou para o exército dele, pensou, estamos fritos, não temos força, eu não sei o que vou fazer. Porém, os meus olhos, eu estou enxergando o Senhor, eu estou tendo fé no Senhor, e eu sei que o Senhor vai agir. E quando ele orou ao Senhor, o que o Senhor diz lá no versículo 15? Assim diz o Senhor, não temais, presta atenção, nem vos assusteis por causa dessa grande multidão, por causa desse grande problema, por causa dessa expectativa não realizada, por causa desses problemas que você está enfrentando, por causa desses relacionamentos doentios porque você está passando. Não se espante, não se assuste, não temas. Sabe por quê? Diz a palavra, Deus falando ao rei, porque a peleja não é sua, ó rei,
A peleja não é sua, ô pastor Eduardo. A peleja não é sua, Celina. A peleja não é sua, meu irmão. A peleja não é sua, a peleja é minha, diz o Senhor. Se você está buscando em fé, se você está enxergando Deus, se você está enxergando o mundo espiritual e está amando o Senhor e colocando a sua vida no Senhor, o Senhor há de conduzir a sua vida. Ele diz: a sua luta é minha, os seus problemas são meus, aquilo que está acontecendo lá na sua fazenda, lá na sua casa, lá na sua empresa, eu vou resolver, porque você anda na minha presença, você vive no mundo espiritual, você acredita que há um universo espiritual, você não caminha no mundo natural. Por que nós não conduzimos? A diferença, amados, é que muitas vezes a gente clama para Deus uma solução, e mesmo que a solução não venha, se eu creio, a paz. Mesmo que aquela solução não venha hoje, eu não entro em desespero, porque eu sei que a luta é dele. E ele há de me dar força para resistir a lutas, enquanto não houver cura, enquanto não houver cura de surdez, enquanto não houver cura nas pernas do rapaz ali, enquanto não houver outras soluções para os seus problemas. Eu sei que essa luta é dele, e eu sei que ele há de conduzir, e eu sei que ele há de me dar força, eu sei que ele há de me dar saída, ele há de trazer uma resposta ao meu coração. É isso que nós temos que entender. Deus não é tipo um supermercado à la carte, onde você chega lá e fala: Senhor, eu quero isso, eu quero isso, eu quero isso. Deus não te chama para receber essas coisas. Deus te chama para andar no mundo espiritual. Deus te chama para você andar na presença dEle. Deus te chama para ver a maravilha dEle. Deus te chama para ser um homem espiritual. É isso que Deus te chama. O versículo 20 diz: e o rei Josafá falou: ouve, meu povo, ouve-me ajudar, crede no Senhor, vosso Deus, e estareis seguros. Crede nos profetas, eu chamaria, crede na palavra de Deus, e prosperareis. É a palavra que eu trago para você. Se você tem medo, se você não sabe o que fazer, coloque os seus olhos no Senhor. A luta é dele. Se você está nele, você está seguro. Se você acredita na palavra de Deus, você vai prosperar. Você crê que Deus pode mudar isso aí? Amado, o problema é que muitas vezes a gente quer conduzir a coisa à nossa maneira, segundo as nossas expectativas. Eu sonho uma coisa para meu filho, e se ele não fez aquilo que eu sonhei, está tudo errado, vai ser uma desgraça, a vida dele vai ser um inferno, só vai ter problema porque eu sonhei para ele entrar por essa estrada. E qual o sonho de Deus? O que Deus tem para ele? O que Deus tem para você? A nossa expectativa tem que estar em Deus, amados. Não esqueça isso. Então a primeira coisa foi enxergar. A segunda foi crer. A terceira vai chegar. Terceira, proclamar. Não estou falando você antes de proclamar no evangelismo, na célula, nas ruas, no mercado, onde você trabalha. Antes de você proclamar, eu estou dizendo que você tem que proclamar a verdade de Deus aqui, para você. Como é que eu posso proclamar para os outros se eu não proclamo para mim? Se eu tenho que enxergar, se eu tenho que crer e viver a vida no mundo espiritual, eu tenho que enxergar isso na minha vida, para mim, para que a minha vida, os outros possam enxergar Deus, porque fica mais fácil eu falar do amor de Deus. Então eu tenho que enxergar aquilo que Deus quer para nós, proclamar, amados, testemunhar para si mesmo, anunciar com ênfase no seu coração que você enxergou, que você creu. Na sua vida você precisa de alguma coisa assim? Proclamar vitória, proclamar esperança, proclamar o mundo espiritual para que você entre nele de cabeça. Amados, Deus move através de você. Deus move através de nós. Os anjos queriam vir aqui se mover no mundo da terra, abençoar as pessoas, mas Deus faz através de nós. Lembre de uma coisa: Deus trabalha através de processo. O que é processo? Viu o processo em fábrica? O cara aperta o primeiro parafuso, depois vem o segundo, apesar que hoje não é ser humano, mas é robô, né? Mas lembrando as fábricas antigas, vinha um, apertava o parafuso, vinha um, punha a porta do carro, vinha outro, punha escapamento, vinha outro, punha estofamento. Há um processo para depois o carro chegar lá no final e está pronto. Isso é um processo.
Muitas vezes eu posso enxergar, eu posso crer, eu posso até declarar, mas eu preciso de trazer isso para dentro de mim, viver essa realidade cristã. Diga em seu coração: eu proclamo que tudo aquilo que o Senhor idealizou para mim se construirá, e nada impedirá o desejo de Deus no meu caminho e na minha existência. O significado da vida, a razão da vida, amados, o gosto pela vida, está de entender o propósito de Deus, o propósito espiritual de Deus para a sua vida. Antes do propósito humano, antes de passar por faculdade, por casamento, por outras coisas, Deus quer que nós vivamos o sonho dele no mundo espiritual. Sabe por quê? Todos nós temos o sonho de casar. Outros têm o sonho de ter uma casa. Outros têm o sonho de ter dinheiro. Estou olhando o fazendeiro, de ampliar a minha fazenda. São sonhos bons, mas são sonhos que cumprem e acabam, passam. Sabe qual que é o sonho que deve conduzir a sua vida? E a Bíblia diz que quando a gente tem esse sonho, as demais coisas virão. O sonho é ver cumprido na sua vida a vontade de Deus. Ver cumprido na sua vida o propósito de Deus. Ver cumprido nas vidas que estão ao seu lado o propósito de Deus. Deus te chamou, Deus te batizou, Deus te revestiu com poder. Deus te chama para enxergar, para crer e proclamar uma vida de vitória, mas glorificando, buscando o propósito de Deus em primeiro lugar na sua vida. Você é um ser espiritual que se move no mundo espiritual para agradar um Deus que é espiritual, não para agradar pessoas. Eu lembro quando a Celina começamos a nos relacionar, e ela se converteu, mas não enxergava, não cria direito. Ela falava assim: como é que está o seu namorado, sua namorada lá em Brasília? Ela morava em Caldas. Iniciando o namoro. Ela custava entender isso. Eu falava: Celina, antes de existir você, existe uma vida espiritual. Antes de existir você, existe um propósito com Deus. Antes de trair você, eu estaria traindo a confiança e o amor para com Deus. É isso que conduz a gente. Ela falava assim: você fala demais nisso, eu não consigo perceber isso. Porque ela via no mundo natural. O último ponto. Primeiro então é enxergar, crer, proclamar. E qual que é o quarto? Pronto, você enxergou, você creu, você proclamou, e agora? Me ajudem? Primeiro ponto, enxergar o mundo espiritual. Entender que Deus tem grandes coisas. Deixar de olhar para o ser humano. Segundo, crer com o coração apaixonado, o coração que crê nas maravilhas de Deus, que crê no poder de Deus, crê nas verdades absolutas de Deus. Você tem que proclamar isso dentro de você, para você ter um coração cheio da palavra de Deus, ter a palavra de Deus gravada no seu coração, para não, diz o salmista, né? Ter a palavra de Deus para não pecar contra o Senhor. A quarta é construir. Você tem que construir alguma coisa. Deus te chama para construir. Construir é conceber alguma coisa, se dispor a fazer algo. Ou seja, dar andamento em alguma coisa. Amados, o que adianta eu enxergar, eu ver, eu proclamar para mim ser um santo abençoado sentado no Monte Everest? O que adianta eu ser um santo abençoado trancado no meu quarto? O que adianta eu não construir nada, não pôr meu nome na história, para a glória de Deus, para ver vidas transformadas, para ser luz, ser sal, ser alguma coisa nessa terra? Deus não te chamou para ficar sentado nas regiões celestiais. Quando Deus fala ficar nas regiões celestiais, na presença de Deus, momentos, se alimentando, para depois descer ao vale. Então nós vamos construir, amados. Interessante que Deus constrói, como eu falei, por processo, Deus constrói também por partes. É igual uma construção. De vez em quando você pega paredes pré-moldadas, mas o certo é um tijolo, 2 tijolos, uma parede, outra parede. Você vai construindo, fazendo milagre por milagre. Qual o primeiro milagre na sua vida? Muito bem, alunos também. Primeiro milagre, salvação. São vários milagres. Batismo com o Espírito Santo, como eu disse há pouco. Agora, o milagre que vai acontecendo na sua vida, te fazendo enxergar, te fazendo crer, é para quê, amado? Dentro da linha que no raciocínio nós estamos falando.
É para você romper na sua vida e a graça de Deus se manifestar em você para construir alguma coisa. Amado, Êxodo 14, 15, um texto que eu gosto muito também. O povo viu milagres. O povo de Israel, tanto que até hoje o judeu comemora, reúne o povo, faz festa para comemorar a saída do Egito, porque grandes milagres aconteceu no Egito e no deserto. E quando o povo chegou no Mar Vermelho, o mar estava fechado, os soldados atrás, eles começaram a murmurar, reclamar e ter visão natural. Novamente, é só a gente ter problemas, nós nos reunimos para reclamar, para murmurar, para falar mal. Visão natural. Por isso os casamentos estão em problemas. Por isso relacionamentos doentios. Por isso liderança de igreja com problemas. Porque falta essa visão maior do que Deus tem para cada um de nós. Então o que aconteceu ali? Moisés chega para Deus e vai falar com ele. O que Deus fala para Moisés? Por que você está clamando a mim, Moisés? Você já enxergou, você já creu, você já proclamou, você anda no mundo espiritual, por que você está reclamando? Por que você está clamando a mim, Moisés? Muitas vezes nós não estamos assim. A vida tendo problema, nos trazendo problema, e vai estar sempre trazendo problemas, porque o diabo está aí para nos perturbar, a vida natural está aí para nos trazer problemas, a falta de doenças, as enfermidades, o cansaço. E você reclama, e Deus vai dizer, por que você está reclamando? Foi o que ele falou para Moisés. Simplesmente, Moisés, diga aos filhos de Israel que marchem. Diga aos filhos de Israel que caminhem. Diga aos filhos de Israel que construam alguma coisa, que hajam em fé. Faça, caminhe. Valorize aquilo que está dentro de você, que é a presença de Deus. O que aconteceu? Quando Deus deu essa ordem para Moisés, o mar não estava aberto, amados. Quantos são abençoados, cheios do Espírito, mas não dão continuidade ao que estão fazendo? Eu conheço pessoas que são batizadas com o Espírito Santo, cheios do Espírito, abençoados, líderes, de repente eles estão em um caminho mais, param, estagnam na vida, e quando você para na vida espiritual, as coisas parecem que voltam. Aí você vem, Deus joga oxigênio em você, joga oxigênio, você enche, caminha mais um pouquinho, aí depois vazia, volta, Deus põe. Mas por que esse vai e vem, efeito sanfona, efeito nhonhô? Por quê? Porque nós não buscamos construir algo. Nós enxergamos, nós cremos, nós proclamamos, mas não construímos em nós mesmos, não construímos nas pessoas algo de bom, algo de valor, algo importante. Porque quando nós estamos construindo algo, e aquele algo está sendo construído, Deus vai colocando mais, Deus vai colocando mais. É a mesma coisa você pegar um copo cheio, como encher um copo cheio de água. Não tem jeito. Ou tem? Me ajudem. Se o copo está cheio de água, esse copo, não vou fazer o que vai derramar aqui. O copo está cheio de água. Se você pôr mais água, tem jeito? Mas se você construir alguma coisa, usar dessa água para matar a sua sede, matar a sede de alguém, Deus vai dar mais. Se você usar mais, construir algo mais, se colocar na obra de Deus para fazer alguma coisa, em amor, em graça, em unção, em carinho, em fé, enxergando o que Deus tem para você, Deus vai dar mais. Por isso que as pessoas crescem no mundo espiritual e não ficam estagnados 10, 20 anos na igreja, porque eles não constroem, porque eles não buscam fazer alguma coisa, ficam esperando ser alimentados, ficam esperando ser empurrados pelo pastor. Pastor não é trator. Pastor é o que ministra, lança a semente para você comer e caminhar e construir num planejamento que se faz. Amados, Deus nos chama para fazer isso, construir, caminhar. As coisas são lindas. Quando eu estive no sul da Espanha, eu vi gente sendo batizada no mar Mediterrâneo. A igreja fazia o batismo de pessoas lá no mar Mediterrâneo. Água fria, um vento violento. O que me impressionou ali foi vendo filhas de muçulmanos, jovens muçulmanas sendo batizadas. E os pais não estavam presentes, mas autorizaram. Sabe por quê? Qual o testemunho do pai? Porque eu vi pessoas que tinham algo diferente, além do que os cristãos pregam. Eu vi um pastor, eu vi pessoas que construíram algo na vida das minhas filhas. Apesar de eu não crer, eu rejeitar violentamente esse tipo de coisa dos cristãos, eu vi aquele homem trazendo algo
que mudou a vida da minha filha. Eu vi minhas filhas chegando em casa com coisas diferentes, com reações diferentes, com sentimentos diferentes. Algo foi construído naquelas jovens. E aquelas jovens construíram algo dentro delas e junto aos pais. Aquelas jovens deixaram de ser filhas comuns para serem filhas diferenciadas de tal forma que os pais muçulmanos aceitaram elas participar daquela igrejinha onde nós estivemos. E permitiu elas serem batizadas naquelas águas frias do mar Mediterrâneo. Deus fazendo milagres. Deus conduzindo. E a quem Deus vai usar? Pastor simples numa igreja pequena, de um povo, ao sul da Espanha, no pior lugar da Espanha em termos de religião. Quase na divisa próxima à África ali, alguns quilômetros da África, só atravessar o mar. Bem na extremidade do sul da Espanha. Havia um fogo, alguma coisa sendo construída através do amor, da atitude, da vida daquelas pessoas. Eu repito, Deus mudou. O que aconteceu na história, Deus mudou com a igreja Bom Pastor? Deus mudou na sua vida? Ou Deus é o mesmo? Ou é você que tem se estagnado, é você que tem deixado acomodado na sua vida, na estrutura religiosa, na tecnologia, no dinheiro, na acomodação da vida? Ou é você que tem posto expectativa em coisas humanas? O que está acontecendo? Deus te chama, e eu trago esse desafio para o seu coração, trazendo a palavra de Deus para você enxergar, você crer, você proclamar para você as verdades absolutas de Deus, e construir algo na sua vida, construir algo no grupo onde você trabalha, no grupo que você participa, construir algo aqui na igreja, construir algo, olhar para essas cadeiras vazias e não aceitar isso, mas não xingar e reclamar do pastor ou dos líderes, mas se unir num coração único, numa só unidade, num só coração, para projetar, para construir, para realizar, para manifestar o amor de Deus a outras pessoas e trazer vidas de maneira espontânea, natural. Cada cadeira vazia disso é um clamor no seu coração. É isso que deve acontecer. Enxergar o que Deus tem para essa igreja, há promessas e histórias ao longo de todo o tempo. Antes dessa igreja nascer, havia promessas para essa igreja. Há histórias para essa igreja de Deus, no coração de Deus, está escrito na palavra de Deus, no coração de Deus, no coração daqueles que ouviram a palavra da época. Muitos estão aqui e ouviram. Deus tem promessas para cá, e vocês são parte dessa promessa. Não são os líderes, não são os pastores, é cada um de nós, cada um de você. Você precisa enxergar isso, amado. Nós temos que entender que Deus tem sonhos maiores para nós do que aquilo que você tem vivido. Você entende isso? Você acredita que Deus tem sonhos maiores para você, mais do que você tem vivido? Você crê que Deus te chamou para conquistar, para realizar, para você desenvolver o potencial que há dentro de você? Ou você acha que não tem? Mesmo que você não fez seminário, você tem potencial para louvar a Deus, servir a Deus? Tem. Deus quer te dar algo muito maior, amados. Porque Ele colocou dentro de você o Espírito Santo. Vamos ficar de pé.